E aí eu trago o cenário de o Bahia ter 6 pontos de diferença para o Criciúma, sendo que o Criciúma não é apontado por nós, não foi até aqui. Lula Bonfim até nos últimos teles tem começado a sublinhar, mas não é apontado pela nossa equipe como um potencial perseguidor, um time com força para, além de ter ultrapassado o Sport, ultrapassar mais um. Tá? Então o Bahia tem 6 pontos para o Criciúma, 7 pontos para o Sport. O Grêmio tem 3 pontos para o Criciúma, 4 pontos para o Sport. O Vasco um pouco acima do Bahia. Qual o tamanho da segurança para Bahia e eventualmente Grêmio? Porque o Grêmio a gente sempre coloca nas costas do Grêmio todo aquele potencial de desenvolvimento. Tá? Qual o tamanho da vantagem? A gente está a 3 jogos de virar o turno, a gente tem um quinto colocado com números que o fazem um dos piores da história, né? Abaixo da média. Historicamente, os quintos colocados nesse momento do campeonato têm uma pontuação maior do que o Criciúma tem hoje. Então, tem conforto, tem segurança, tem margem, ou tem ainda 22 rodadas pela frente e uma história a ser escrita? Minhoca, como você é o único que está no silencioso, eu parto para... Ou, o único que não está no silencioso, né? Eu parto para você. Fred, teve alguns movimentos, né, nessas últimas partidas aí que, claro que teve, né? Eu acho que o principal delas, as mudanças de comando de Bahia e também Sport, que pode indicar uma recuperação, né? A gente falou aqui na semana passada, eu mesmo disse que eu considero 2 boas trocas para cada equipe, tanto o Anderson com o Bahia, que mantém ali, não muda tanto, né? Tanto que eu até fui muito na linha do Cássio da semana passada, de que não muda tanto assim do trabalho do Guto, mas é um novo respiro, um novo trabalho, mas ele não pode sair perdendo, ou seja, começar a ter tropeços demais, porque senão o negócio degringola. O caso do Sport, que é o perseguidor, ele vai ter que começar a confirmar essa perseguição. Então ele vai precisar ter as vitórias para começar essa perseguição. Porque tirando o Cruzeiro, que eu acho que é o time mais contundente do campeonato, né? Ele não tropeça o Cruzeiro, ele pode não apresentar um bom futebol, mas agora ele já se sente muito mais à vontade, que aí eu acho que é o time que mais está garantido nesse acesso. Grêmio e Vasco, por exemplo, ele tem ali uns indícios. O Vasco, curiosamente, ele está entrando numa coisa parecida do começo do Náutico do ano passado. O Vasco foi perder na 15ª rodada, tal qual o Náutico do ano passado. E aí, é claro, o Náutico ele saiu do céu e caiu rapidamente para o inferno, né? Assim, praticamente se tornou a melhor equipe para se tornar a pior equipe do campeonato naquele intervalo ali de final de primeiro turno para começo de segundo turno. Eu não acho que vai acontecer o mesmo com o Vasco, até porque o Vasco tem qualidade, mas ele tem um treinador que não está agradando, o Maurício Souza, que chegou e o torcedor não está totalmente satisfeito com ele. Isso pode gerar, pelo menos no curto prazo, um problema. Mas eu ainda acho que o cenário mesmo é o Sport que vai determinar se essa perseguição vai acontecer, né? Claro, para isso também o Grêmio, mas principalmente o Bahia, se o Bahia também vai manter uma regularidade. Mas hoje o Sport está com 20 quantos pontos? 22. 22, né? Realmente é uma pontuação baixa. Faltando 3 rodadas, não é isso? 3 rodadas, tá faltando, né? 3 rodadas. Eu acho que semana passada, Fred, você tinha falado 7 pontos, se eu não me engano, foi? Sem contar o jogo do final de semana. Ou não? Foi 7 pontos dos 12 que tinha? Ou era 10? Eu acho que o Sport... Não, é 7 pontos. Digamos, o Sport conseguiu 1. Eu ainda quero 7, né? A gente até falou isso no Tele, porque agora conseguiu 1, eu quero 7, mas o que a gente tinha falado era realmente virar o turno com 29 Pronto. pontos. Pois é, porque 26, 28 a 29 pontos. Nesse cenário, para o Sport, para ainda estar vivo, né, para ter ainda um segundo turno ainda compensando, tem que chegar perto dos 30. Sem isso, cara, é muito difícil. Claro, dá para fazer, mas você tem que fazer um segundo turno
tal qual o Vasco está fazendo, algo acima de Isso. 33 pontos e tal. Porque nesse cenário, se os 5 continuarem nesse ritmo de pontuação, eu acho que aí você vai ter que, principalmente para o esporte, que é o perseguidor, vai ter que confirmar vitórias onde geralmente houve um tropeço. Né? Cada um teve um tropeço, o Grêmio tropeçou, o Sport tropeçou, o Bahia também chegou a ter tropeços, mas o Sport não. O Sport agora, acho que o Cássio tinha até mencionado também isso há acho que uns 2 raízes atrás. A sequência, na época lá do Gilmar Dalpozo, ele já não dava tanta garantia de uma equipe que brigaria. Porque se você pega o ritmo de pontos do Sport nas últimas 7 partidas, é difícil imaginar essa recuperação. E é por isso que Lisca precisa logo trazer o efeito multiplicador. 3 A jogos sem primeira vitória, vitória. uma vitória em 9 jogos. Não, Esse time não tá exatamente. brigando por não. Esse time, Não tá esse time brigando. não tá brigando. Tá fora da disputa, tá fora da disputa. Então a primeira coisa é o primeiro passo do esporte. Uma vitória em casa, e aí o efeito Lisca começar a acontecer, o torcedor começar a abraçar, e aí, obviamente, o elenco começar a corresponder. Esse, para mim, é o ponto principal desse duelo do G4, que até o final do turno, que certamente, né, Fred, a gente vai fazer de novo a nossa recapitulação do áudio guia. Aí com certeza absoluta, né? Porque é 3 rodadas. O esporte é que vai dizer esse patamar. Concordo, eu Se concordo. o esporte fizer apenas 4 pontos, com 26, meu amigo, tem que fazer um segundo turno espetacular. Mesmo tendo algum tropeço ali de Bahia. E olha que a tabela do Bahia não é tão ruim assim. Pelo menos desses 3 jogos. É boa. É São uma 2 tabela jogos muito fora, boa. mas são com Vila Nova e Guarani, né? Pois é. O Vila Nova que praticamente, se não me engano, o Vila Nova tá mais de 10 jogos, ou 10 jogos, uma coisa assim, sem ganhar. Então, hoje quem pega o Vila Nova tá achando maravilha como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi lá e venceu por 2-0. Então, é esse cenário, Fred, que eu imagino. É algum dos times do G4 desacelerando, e aí, como eu falei, o caso do Anderson Moreira chegando, não dando a sequência que se esperava, já gera um conflito no Bahia. O esporte tendo uma sequência positiva. Nesse cenário, a gente vê de novo a briga acontecendo. Mas hoje, o cenário está desse G4, pelo menos até o fim da próxima rodada. Antes de trazer Cauê e Cássio para o debate, eu queria que a gente pontuasse algo aqui. Porque Minhoca já trouxe a introdução. Mas antes da gente ficar nesse. Porque, na verdade, o eixo do debate essa semana é realmente esse potencial ou não do esporte de tirar a diferença que se alastrou quando o esporte entrou no corredor polonês. A minha pergunta é: o Criciúma, hoje, que matematicamente é quinto, isso é uma fotografia de um momento matemático ou a gente considera o Criciúma candidato ao acesso? Tá? Eu acho que é importante, antes da gente seguir com o esporte, situasse cada um de nós quem é que acredita que o Criciúma vai ter fôlego ou não. Eu já respondo, eu não considero o Criciúma candidato ao acesso. Veja só, ganhou 3 dos últimos 5 jogos, tem uma mobilização melhor do que a do esporte jogando em casa. Não estou falando de campanha, Melhor que a do mobilização, esporte. a mobilização do Criciúma. Desde a primeira rodada, uma mobilização melhor do que a do esporte. Um estádio muito bom, o estádio Heriberto Wilson, o estádio colado na arquibancada, parece um estádio inglês, colado no campo, com 10 mil pessoas, dando uma atmosfera muito boa. Até perdeu aqui, por exemplo, 11 mil contra o Sport, não ganhou, perdeu do Cruzeiro, mas vem conquistando bons resultados. Vai pegar o Vasco, a torcida do Vasco está pensando em jogar com 3 zagueiros, as informações, porque vira um jogo complicado e um adversário que começou a ganhar. Era aquele time que só tinha 2 jogos no início do ano, como o Caio já tinha falado uma vez aqui, sempre abordava, o time que só tem 2 jogos no ano para começar a Série B, era para ser um time muito menos testado, um time pior. Mas agora, com 15 rodadas, 16 rodadas disputadas, é um time que já se encaixou. Acho que essa estatística de 2 jogos no ano já ficou muito para trás, porque já é um time que já está testado na segunda divisão. Então, nesse momento, Fred, eu digo que briga sim, porque a pergunta não é se vai subir. A pergunta é se vai brigar. Eu não tenho nenhum indício que o Criciúma está em quinto e daqui a 10 rodadas vai estar em 10º. Não vejo sentido em apontar isso. Eu acho que daqui a 10 rodadas ele pode estar entre de 4º a 7º. Pode estar ali orbitando onde ele está agora. Eu acho que o Criciúma está onde ele vai continuar até metade do campeonato, pelo menos. Então, assim, eu acho que isso é disputar o acesso. Porque a pergunta não é se vai subir, a pergunta é se vai disputar. Disputar, eu acho que vai. Eu também acho, viu, Fred? Eu vejo essa situação. O Criciúma, eu lembro até do jogo contra o Cruzeiro, um jogo até muito questionado pelo pessoal do Criciúma, né? Que
como se tivesse tido um favorecimento. É um time muito intenso mesmo, como o Cássio mencionou. O estádio é uma pressão muito grande. Eles vão ter um jogo muito importante contra o próprio Vasco na próxima rodada, o que pode indicar mesmo uma entrada real, né? Se você vence o Vasco, primeiro, o Vasco vai para o terceiro jogo sem ganhar. E aí você já está vendo uma calamidade ali e você está crescendo novamente, né, na competição. Já ficaria a 5 pontos do vice-líder. Como é que o time que na 17ª ponto que ele vence o Vasco? Um time que na 17ª rodada está 5 pontos do vice-líder não está brigando. Eu vejo o Criciúma na disputa. Para acesso, assim, eu não vou cravar, até porque hoje eu só consigo ver o Cruzeiro, assim, garantido, né? Todos os outros eu vejo uma possibilidade de derrapar, e claro, considerando hoje os 4 que estão os mais favoritos. Acho que da mesma forma como a gente olhou e comentou que o recorte do G4 para frente depende muito do Sport, eu acho que a chance do Criciúma entrar nesse G4 depende muito do próprio G4, de como eles estarão. Eu acho que o Criciúma é um time organizado, um time que joga muito na força do torcedor. Se eu não me engano, lá o sócio entra de graça. E é um pouco dos aflitos. É muito dentro da cidade, assim, é na área urbana da cidade do estádio, é muito próximo, muitos prédios. Eu tenho um tio que mora assim, a poucos metros mesmo lá do estádio. E então você desce do apartamento do seu prédio e vai para o jogo. Então é algo assim e o torcedor compra muito lá. Então essas facilitações de alguma forma para o torcedor ir e a boa campanha de alguma forma faz com que o torcedor abrace e vá e empurre o time. O time tem um bom treinador, tem Cate, e tem um jogador que está muito bem, que é o Marquinhos Gabriel, né? Que vive de momentos, e Caio Dantas ajudando bastante o time também. Mas é o time que eu acho que tem suas limitações, tem seus limites, tem seu teto. É por isso que eu vou nessa de que eu acho que a chance do Criciúma depende muito mais de um desligamento de motor da turma de cima, dos 4. Eu acho que se a turma de cima desse motor, dos 4, não parar, o Criciúma não chega. Agora, se alguém desligar, o Criciúma vai ficar nessa médiazinha de pontos como ele está aí, sonhando por ali por perto. Ó, se der uma brecha e o Sport ficar morto, eu estou por aqui. Mas não vai ser, talvez, muito pelos... Não é tirar completamente os méritos do Criciúma, mas vai precisar que alguém tenha muito demérito entre os 4 para que o Criciúma, para que os méritos do Criciúma sejam mais fortes para entrar ali naquela posição de ascender à primeira divisão. Ô, Fred. Isso, então, capítulo Criciúma à parte, tá? Como considerar, Minhoca já introduziu, eu trago agora Cássio e Cauê para o debate, o cenário do Sport, tá? Com Lisca, um cenário que tem uma força emocional, digamos assim, maior do que uma lógica técnica para uma perseguição. Mas, Cássio, eu até vou começar com você antes de Cauê, porque tem elementos do telecast que são importantes aqui e foram citados, e eu acho importante você trazer para cá, como o balanço, jogo fora e jogos em casa. O Sport tem 2 jogos a menos em casa. Isso não vai ser corrigido, como a gente até se confundiu, nem na 18ª rodada, que você pode pensar que todo mundo agora tem 9 em casa, 9 fora. Nem assim. O Sport vai virar o turno tendo sempre essa lacuna. 2 jogos diminui para 1, 2 diminui, e nunca vai estar igualado. Para igualar, vai demorar bastante ainda, e eu acho que isso faz diferença. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, a tabela do Sport é espelhada com o Náutico, por isso que o exemplo é o Náutico. O Náutico já está a 4 pontos do Sport. Aí o cara disse, por que o Náutico venceu o jogo do Sport 4? Por que o Náutico não briga pelo acesso ao Sport e briga? É uma leitura justa, tipo, esses 4 pontos, tudo bem que é 4 pontos para um time que já está a 4 pontos, né? Ou seja, é muito ponto. Mas não está tão distante. Tipo, o Náutico, inclusive, chegar no Sport talvez seja mais fácil do que o Sport chegar no Grêmio. Mas na hora que você analisa as 2 tabelas, a do Sport e a do Náutico, tem uma diferença. O Náutico tem 9 jogos nos aflitos e 7 fora. O Sport tem 7 jogos como mandante e 9 fora.
A inversão disso, ela é improvável que se mantenha 4 pontos de diferença entre Náutico e Sport. Imagino eu, mas assim, improvável que na hora, se botasse agora, contra qualquer adversário, assim, uma distribuição natural da Série B, 2 jogos em casa para 2 jogos fora, eu acho que o Sport tiraria, pelo menos um ponto não tiraria de diferença, acho que tiraria. Então, assim, eu acho que isso faz diferença, eu fiz esse comparativo, porque o Náutico é um exemplo direto, a tabela dele espelha quando o Sport. Ou seja, toda vez que o Sport joga em casa, o Náutico joga fora, toda vez que o Náutico joga em casa, o Sport joga fora. E isso para os outros adversários deve fazer diferença. Agora, os adversários acima, né, os que estão no G4, porque o Sport tende a ter mais jogos dentro de casa. Agora, ele já deu umas farrapadas. A farrapada com o CRB e a do Brusque possibilitou uma troca de comando, mas foi farrapada. Do Grêmio não foi farrapada. Ali foi um jogo duro e terminou 0-0, lutou e tal. Mas a do CRB foi uma farrapada. Ele levou cometeu um pênalti com 5 minutos e não conseguiu mais reagir, apesar do gramado difícil. E contra o Brusque, numa atuação muito fraca, né, do ataque. Mas, mesmo com a falta de ataque, que ficou claro no Rio de Janeiro, Fred, o Sport tem 10 gols em 16 jogos. Isso é uma maluquice. A gente está falando de um time que está ali em 6º lugar, 4 pontos da zona de classificação, mas um time que não vence há 6 jogos e tem 10 gols em 16 rodadas. Isso é muito bizarro. Pô. O Sport tem alguns números muito bizarros. O desempenho do ataque é um negócio impressionante. Mas mesmo com esse setor ofensivo, dentro de casa, é só ver a diferença quando joga em casa e fora. O Sport consegue criar algumas oportunidades. Falta um definidor, contra o Brusque teve menos oportunidades, mas em outras partidas, que mesmo que for 1-0, o Sport teve boas oportunidades assim, e pelo menos concluiu uma vez. Então, o natural é jogar na ilha, ou na arena, se for transferir, sei lá, e ter um volume de chances efetivas de gol muito maior do que fora de casa, e o Sport tem essa defasagem. Então, por isso que a campanha do Sport hoje, na minha opinião, assim, bem claro, agora o Sport trocando de comando tende até a resolver isso, você dá até uma esperança de obter um resultado melhor do jeito que estava antes, de que na hora que se equaliza essa situação, de que todo mundo passa a ter a mesma quantidade, ou pelo menos mais justo, não ser 2 jogos de diferença. 2 jogos de diferença é muita coisa. Porque 2 jogos de diferença, o Sport, em vez de estar 4 pontos do Grêmio, poderia estar 1. Ou em vez de estar 7 do Bahia, poderia estar 4 do Bahia. Então, tem uma diferença muito grande de ter uma defasagem dos jogos, como dentro de casa e fora de casa. Na hora que equilibrar um pouco esse número e houver um encaixe, mesmo considerando que o ataque não foi reforçado ainda, eu acho que a condição de aproximação do G4 existe. Agora, aproximação é o que eu posso falar. Entrada no G4, aí o time precisa ser muito mais efetivo, porque um time com 10 gols em 16 rodadas não inspira confiança do G4 sob nenhum aspecto. Cauê. Eu acho, Fred, que as 2, 3 próximas rodadas vão dizer muito do que o Sport pode andar ou não. Porque você vendo tabela de Bahia e Grêmio, por mais que o Bahia tenha essa sequência aí, como tu disseste, e Minhoca complementou fora de casa, mas são 2 jogos acessíveis, Vila e Guarani. Então, o próprio Bahia, com o Henderson agora, vai precisar fazer essas vitórias para o próprio Henderson não começar também a criar seus próprios fantasmas. E o Grêmio vem com 2 jogos em casa, com o Náutico e Tombense. Por mais que o Náutico consiga fazer até melhores resultados fora de casa e a Tombense não perca há várias rodadas, mas há uma tendência do Grêmio conseguir resolver esses jogos em casa. Pelo que o Grêmio vem fazendo, por mais que não seja um futebol bonito e vistoso, mas o Grêmio vem conseguindo resolver suas partidas em casa. Então é um cenário de que talvez a gente veja, hoje, se você fosse apostar ali, dava para apostar em 6 pontos de Bahia e 6 pontos de Grêmio. E que o Sport vai ter que valer seus 6 pontos também, para não deixar sangrar ainda mais, sobretudo no momento que a tabela se abre para o Sport. Sobretudo no momento que o Sport tem que agora começar a diminuir diferença, a reduzir diferença, nem que seja de 1 em 1 pontinho, para que quando chegue de novo naquela 10ª rodada do segundo turno, que ele encontrou no primeiro, que feche de novo a tabela, ele esteja ali, no mínimo, parelho. No mínimo, realmente como o porteiro do G4, mas com o porteiro do G4 enxergando sem óculos, não de binóculo como está hoje.
Então, é um desafio muito grande do Sport começar a tirar esses pontos e ao mesmo tempo, fazer o seu, arrumar repertório, arrumar gols, que vem sendo a grande dificuldade do Sport. E aí é o que a gente tenta ver o que é que Lisca vai extrair. Eu acho que esse jogo foi muito mais contra o Vasco, foi muito mais de aquele jogo mata-mata, onde você, por mais questionamentos que você tenha de uma peça ou outra, é aquele jogo mata-mata que você enxerga o outro time e tenta não perder para não se distanciar muito mais. Só que agora nesse jogo próximo aí contra o Londrina, que a gente vai começar talvez a ver realmente o que é que Lisca vai pensar para o Sport. Qual é o time propositivo que o Sport vai ter? Será que ele começa a arrumar logo de cara algumas soluções ofensivas? Será que qual é o time que ele vai ter? Ele vai manter aquele time que ele trouxe com o Vasco ou já vai dar uma cara mais ofensiva esse time? Então são respostas que eu espero que tem que encaixar. Lisca não tem muito tempo de manobra para poder gastar com erros. Ele tem que chegar já muito assertivo, e assertivo com vitórias, e assertivo e melhorando o futebol. Porque para vencer, e para ter uma tendência de vencer, você precisa ter um futebol melhor, que te leva às vitórias. Então, essa reação tem que ser imediata. O Sport não tem mais tempo a perder. Não tem como sacrificar um resultado, como sacrificou aquele com o Brusque, em nome de uma demissão do treinador. Então, eu acho que esse fechamento de turno para o Sport é muito preponderante para virar a página para o segundo turno e, opa, dá para chegar. Cauê, e não chegar morto tão antecipadamente. Deixa eu dar um número aqui. Alexandre Andrade, colaborador há um tempão da gente aqui, ele trouxe um número que, numa leitura, ele fala que o Sport é o 8º mandante e o Bahia é o 3º melhor visitante. Exato. Mas aí é o que... Veja só, no questão do mandante. Mas é um número falho. O Sport é o 8º mandante, tendo menos jogos. Isso. É isso que eu estou falando. Por exemplo, o Bahia, para dar o próprio exemplo, o Bahia é o 3º melhor mandante, tá? O Bahia tem 19 pontos em 9 jogos. O Sport tem 14 pontos em 7 jogos. Se o Sport ganhar os 2 jogos que ele falta, ele já passa o Bahia, que é o 3º. É isso que eu estou dizendo. Assim, você pegar o Sport é o 8º mandante, porque ele tem muitos jogos a menos. O corte é muito diferente. Agora, visitante, no caso do Bahia, já é a favor do Bahia, porque o Bahia, nesse momento, ele é o 3º visitante, mas tendo menos jogos, tendo 7 jogos. Então, o Bahia ser 3º visitante é um número bom, porque ele consegue, em pontos, ser o 3º visitante, não tendo tantos jogos. Mas o Sport sendo o 8º mandante, esse número diz muito pouco, porque ele tem poucos jogos. Você está comparando com times que tem 8, com tem 9, com time tem 7. Ou seja, em pontos perdidos, ele tem menos pontos perdidos em casa que o Bahia, que é o 3º. Então, assim, é para analisar a tabela de forma mais precisa, e o Sport, como visitante, está muito mal. Por exemplo, jogou 2 vezes mais que o Bahia jogou 7 vezes e somou 10 pontos. O Sport jogou 9 vezes e somou 8 pontos. Então, o cenário de visitante é um cenário real de comparação. Tanto, né, cara? Se você que lida muito aí com números, dentro da lógica só faz coisa, aí que eu peguei aqui. Pois é. Dentro da loja da matemática, a gente sempre tenta tratar percentualmente, né? Porque o número absoluto, muitas vezes, te guia para onde você quer, né? Te guia, deixa seu olhar viciado ao que você quer enxergar, né? E tanto que percentualmente é muito melhor de você trabalhar muitas vezes, porque te dá um número talvez mais concreto, mais real daquela situação, daquele cenário. Quer algo mais Série B do que a Chapecoense ser o 2º melhor visitante e o pior mandante? Pois é. É muito doido, né? O campeonato. Não, e o que ele pontuou aí do Bahia era o calo de Guto, né? Guto era trucidado pelos jogos fora de casa. Dos 3, ele ganhou 2, porque o último já tinha saído. Contra o Brusque ele tinha saído. Ele venceu o do Operário. E qual foi a outra vitória do Bahia? Eram jogos terríveis e era trucidado justamente porque era um time que não conseguia nem criar ofensivamente nos jogos fora de casa. Ganhou do Náutico e do Operário. Conseguia, no abafa de alguma forma em casa, contornar suas deficiências, mas fora de casa não conseguia mostrar um futebol de tanta proposição e de tanta criação de oportunidades. E mesmo assim é o 3º melhor visitante. Então é essa esquizofrenia que às vezes os números dão.
Aliás, deixa eu resgatar aqui o antigo FMI. Eu acabei de calcular aqui. Lembrando, né? O FMI zerado significa que você fez 57 pontos. Você fez todos os seus pontos em casa e não somou nenhum ponto fora. Isso, na Série B ele não é suficiente, né? O ideal seria por volta de 6, que aí daria os 63 ali, naquela margem de segurança. Hoje o Cruzeiro está com 13, ou seja, se o Cruzeiro vencer todos os jogos em casa, ele termina com 70 pontos. O Grêmio está com 5, porque o Grêmio também tem 7 jogos como mandante e 9 como visitante, tal qual o Sport. Por conta disso, ele está com o FMI melhor. O Vasco está com 4, tem 9 jogos, e agora vai ter os jogos fora, ou seja, para ele vai somar mais pontos. O Bahia tem 2 e o Sport tem 1. E o Sport está com 2 jogos devendo em casa, né? Está 7-9. Então o Sport não pode perder ponto em casa, porque aí o FMI do Sport já cai mais, né? Porque aí é aquela coisa, jogo em casa, ou você não perde, né? Ou você vai sair perdendo ou 2 ou 3 pontos. Então, o FMI está indicando nesse momento uma boa vantagem do Cruzeiro e uma briga ali entre Bahia e Sport, muito por conta dessa questão do mando. Se o Bahia tem 9 jogos em casa e o Sport tem 7, está dando esse FMI diferença de 1 ponto a favor do Bahia.